Olá, amados, a paz de Arruxo. Então vamos aqui dar continuidade à pregação do Samuel Procópio. Vamos lá, né? Deixa eu colocar aqui para vocês. Ele falando sobre... agora ficou show, hein? Sobre condições e decisões. Vamos lá, vamos continuar. Palavras. Eu quero falar essa noite sobre condições e decisões. Condições e decisões. Porque na vida é comum nós encontrarmos pessoas reclamando, pessoas lamentando, principalmente quando encontram em condições adversas, condições que jamais desejaram estarem, condições que nunca sonharam estar e viver. As condições que você está vivendo hoje podem não ser das melhores. Eu não sei qual é a condição que você está vivendo nesse exato momento. Se foi uma condição que você criou, se foi uma condição que impuseram sobre você, se foi uma condição da qual você não faz nem ideia de como as coisas aconteceram e como chegaram e se tornaram do jeito que está. Eu não sei qual é a condição que você está vivendo. Mas as condições, elas não... Então vocês vejam que as condições que ele está falando são tipo os problemas, né? Ele está falando das coisas temporais, dessa vida física. Vamos continuar. Não são os fatores determinantes para alguém que deseja ter uma vida de vitória. Eu vim profetizar algo para você esta noite, que independente da condição que você esteja vivendo, a sua vitória depende mais de você do que da condição que você está. Basta você ler a história que você vai perceber que todos os grandes gênios, todos os grandes nomes, eles não vieram de ambientes bons, de condições boas. É só você começar a estudar que você vai perceber que isso não é somente história da Bíblia, que a Bíblia mostra pessoas que estavam em condições desfavoráveis. E essas pessoas conseguiram causar revoluções aonde elas estavam. A Bíblia está cheia de histórias de pessoas assim. Pessoas que estavam em condições ruins. E elas não permitiram que essas condições fossem o fator determinante para a sua vida. Qual é a sua condição hoje? Talvez você poderia me responder, pastor, a minha condição hoje é um casamento que eu investi tanto, mas parece que ele está se acabando. Talvez então vocês vejam que todos eles falam de condições que são essa vida temporal, os problemas físicos, né? Então, ele está levando a mensagem para isso. Ele não está falando nada do espírito. Até agora ele não falou nada do espírito. Vamos continuar para ver onde ele vai chegar. Você poderia responder a minha condição hoje, pastor? É uma vida espiritual que está em declínio. Eu estou perdendo a minha fé, eu estou perdendo a minha confiança, eu estou perdendo a minha ousadia. Pastor, parece que virou o quadro. Então veja bem, a vida espiritual que está em declínio é tipo assim, a pessoa está perdendo a fé, ou seja, a pessoa não está mais praticando os atos da religião como tinha que estar praticando. Tá certo? As pessoas têm que estar ali cumprindo rigorosamente as suas funções, né? Como obreiro, como presbítero, né? Dando dízimos e ofertas principalmente, tá certo? Então, não é assim, tipo, porque a pessoa quando tá no espírito, amados, não tem como a pessoa ter um declínio, entende? A pessoa hoje tá hoje eu tô bem e tal, e no outro dia, hoje eu não quero saber né, do espírito, não, vou deixar pra lá. Não é assim, não. Entende? Quando a gente está no espírito, é o espírito que vivifica em nós. Então, como o espírito que está vivo em nós vivemos no espírito, nós andamos no espírito. Não somos nós que vivemos, mas é o espírito que vive em nós. Então, é diferente. Vamos continuar. Era eu quem vencia o inimigo e parece que o inimigo está me vencendo. Essa é a minha condição. Qual é a sua condição? Talvez você poderia responder: a minha condição hoje, pastor, é estar em uma família destruída. A minha família é uma vergonha, pastor.
A família onde eu vivo é a coisa mais triste que existe. Olha, eu tenho mais alegria quando eu estou na rua do que quando eu chego em minha casa. Aliás, eu nem gostaria de voltar para casa. Eu volto porque eu sou obrigado. Qual é a sua condição? Talvez a sua condição seja dívidas e dívidas e dívidas, e quando você recebe o salário você já fica triste, porque nada do salário chega até você, tudo se vai para pagar as dívidas. Essa é a sua condição. Talvez a sua condição esta noite pode ser uma condição triste, porque é uma deprê. Você está em uma depressão, você está em uma angústia profunda, e cada dia que passa essa angústia vai aumentando, nada coloca limite. Você já tentou resolver isso com alguma droga, não deu certo. Você já tentou fumar e não deu certo. Já tentou ir para balada, quando todos estavam felizes você estava triste. Você já tentou beber alguma coisa para ver se resolvia. Quando passou o efeito do que bebeu, tudo voltou ao normal. Essa é a sua condição. A sua condição não é boa, a sua condição não está legal. Mas eu preciso mostrar para você na Bíblia que os grandes nomes, eles sempre conseguiram pegar condições adversas e transformar esses momentos em ambientes, os lugares, transformar tudo de maneira que se tornou favorável para eles. Vocês vejam que ele está falando tudo no físico, de problemas dessa vida temporal. E aí ele vai tentar passar, né? Colocando assim as pessoas, os grandes da Bíblia, né? E que eles conseguiram transformar. Mas vamos ver onde ele vai chegar, porque eu ainda não eu tô assim, vendo que ele está falando das condições, são os problemas cotidianos, mas quais são as decisões? Porque ele vai falar nas decisões. Então vamos ver onde ele vai chegar, porque até agora eu não entendi, eu só estou entendendo até agora que ele não falou nada do espírito, só está falando do físico. Mas aonde ele vai chegar? Vamos ver, vamos continuar. Eu poderia citar para vocês aqui a história de um homem chamado José. Qual era a condição que ele chegou no Egito? Escravo. Qual foi a condição que ele chegou no Egito? Traído pelos seus irmãos. Como ele chegou no Egito? Amarrado. Como que ele chegou no Egito? Apanhando, maltratado. E o que ele fez no Egito? Ele revolucionou o Egito, porque ele entendeu o segredo. Porque o grande segredo não é a condição que nós temos, o grande segredo está na decisão que nós tomamos. E esta noite eu vim trazer uma palavra de Deus, sabe por quê? Deus vai te capacitar. Vocês vejam que ele está dando um exemplo de José. Mas só que José, isso tudo que aconteceu com José foi no físico. Tá certo? Agora, ele primeiro falou que hoje eu vim falar para vocês, eu quero falar sobre condições e decisões. Ele falou, eu vou falar, eu quero falar. No início ele falou, eu quero falar sobre condições e decisões. Então veja bem, deixa eu botar aqui de novo. A gente parou aqui no 7:48, mas só para vocês verem aqui uma coisa. Peraí. Vamos ver aqui. Uma nos é imposta, Vamos e ver outra aqui. parte. Peraí. Os lançou no cárcere interior e lhes segurou os pés no tronco. E perto da meia-noite, Paulo e Silas oravam e cantavam hinos a Deus, e os outros presos os escutavam. E de repente sobreveio um tão grande terremoto que os alicerces do cárcere se moveram, e logo se abriram todas as portas e foram soltas as prisões de todos. Amém. Eu gostaria de falar hoje com vocês sobre duas coisas. Uma nos é imposta e outra parte de nós. Eu vou explicar isso mais claramente para que todos entendam. Então vocês vejam, ele disse, eu gostaria de falar com vocês hoje. Então ele gostaria de falar. Quem está falando é ele. Agora olha o que ele vai dizer. O segredo está na decisão que nós tomamos. E esta noite eu vim trazer uma palavra de Deus, sabe por quê?
Deus Uma vai... palavra de Deus. Primeiro ele falou que ele gostaria de falar, ou seja, ele disse que ele estava falando, que ele gostaria de falar. Agora ele está se contradizendo, dizendo que ele veio falar, trazer uma palavra de Deus. Então vocês vejam que ele mesmo se contradiz. Porque ou é ele que está falando, ou é Deus que está falando. Entende? Vamos continuar. Está na hora do povo pensar nisso, amados. Está na hora. Porque a escritura é bem clara aqui, amados. Veja bem. Mais claro do que isso, não tem como. Olha bem. Faço questão de colocar de novo para a gente ler. Veja. 1 João 2, 27. Mas sobre vocês Yahushua tem derramado seu espírito. Enquanto o seu espírito estiver em vocês, não é preciso que ninguém os ensine, pois o espírito ensina a respeito de tudo, e os seus ensinamentos não são falsos, mas verdadeiros. Portanto, obedeçam ao ensinamento do espírito e continuem unidos com Yahushua. Então, o Espírito, ele fala conosco, ele nos guia a toda a verdade. O próprio Yahushua diz, o Espírito guiará vocês a toda a verdade. Então, agora você vê o Samuel Procópio falando que, primeiro, ele gostaria de falar, ou seja, ele disse dele, eu gostaria de falar. Agora ele está afirmando que ele veio trazer uma palavra de Deus. E sendo que o verdadeiro Deus, ele fala com cada um de nós, quando a gente crê que é o templo do Espírito, não vai ao templo. E o Espírito que mora em nós, que habita em nós, fala conosco diretamente. Então vocês vejam que foge do que está na Escritura. Então vamos aqui continuar o que ele vai falar. Te capacitar para tomar decisões que revolucione qualquer condição que você estiver. Eu vou repetir de novo para que alguém entenda e glorifique ao Senhor. Deus vai te dar capacidade para tomar decisões que vão revolucionar qualquer condição. A decisão que José tomou, foi ela que foi o fator determinante. Quando você lê a Bíblia, você vai encontrar que a maioria dos grandes heróis que aparecem na Bíblia, eles não vieram de condições boas. Eles estavam em condições ruins, mas eles aprenderam que não são as condições, mas sim as decisões que nós tomamos. Não é o seu pai, não é a sua mãe, a casa que você mora, o país que você está, quem é a sua família, sua árvore genealógica. Quem determina a sua vida são as decisões que você toma confiando na palavra de Deus. Se alguém crê nisso, dê um glória do tamanho da fé que... Então, confiando na palavra de Deus. Mas o confiando na palavra de Deus que ele está dizendo é a Bíblia, que é a palavra de Deus. Não é confiando na palavra que é Yahushua e andando na palavra e no caminho que é Yahushua e andando no Espírito conforme a palavra que Yahushua nos ensinou. Mas é confiando na palavra que é a Bíblia. É isso que ele está falando, confiar na palavra de Deus que é a Bíblia. E sendo que a Escritura diz que nós temos que confiar na palavra que é Yahushua. Andar na palavra que é Yahushua. Andar no Espírito, andando no Espírito, permanecendo no caminho que é Yahushua. Então vocês vejam que é diferente. Vamos continuar. Você tem as condições, elas falam alto, mas as condições elas têm que ceder diante das nossas decisões. É tão verdade isso, que talvez você conheceu as drogas, mas você foi criado por um irmão que nunca conheceu as drogas. Talvez você foi mãe solteira, mas suas irmãs não foram. Talvez você é pobre, mas os seus irmãos não são pobres. Talvez você nunca quis ser crente, os seus irmãos sempre foram crentes. Pastor, vocês vejam, talvez está falando tudo problemas físicos. E talvez vocês não foram crentes, mas seus irmãos sempre foram crentes. Ou seja, não foram crentes, ou seja, não foram evangélicos, não iam a um templo físico.
Tá certo? É isso que ele está falando. Não é ser crente de você sair do engano da religião, do físico e andar no espírito, no caminho que é Yahushua. Mas é ser crente de você ir para um templo físico. É isso que ele está falando. Até porque esse moço aqui não conhece o que é andar no espírito. Então vamos lá, vamos continuar. Que responde isso? Decisões. As condições eram as mesmas. Os pais eram os mesmos. A cidade era a mesma, a casa era a mesma, mas as decisões não foram as mesmas. São as decisões quem determina, são as decisões quem dita aonde você vai chegar, aonde você quer ir. O maior medo do diabo é que um dia você acorde e tome uma decisão diferente e vire o jogo. Ei, o maior medo do diabo. É verdade. Sabe por quê? Porque Terron, que é o Deus das trevas, que é o diabo, habita aqui. Então o maior medo dele é das pessoas ouvirem vídeos como esse, alertando e falando a diferença do físico e do espírito, e a pessoa acorde. Tá certo? Porque a decisão é nossa, né? A decisão é de cada um de nós. Mas qual é a decisão? Qual é a decisão que ele vai falar aqui? Será essa é a decisão de andar no espírito? Ou é a decisão de você continuar no físico praticando atos religiosos e decisões nessa vida temporal? Sabe por quê, amados? Porque o próprio apóstolo Shaul disse aqui, olha o que o apóstolo Shaul disse em Romanos 3. Veja bem, Romanos 3. Não, Romanos 3. Acho que é Romanos 3 mesmo que tá. Oh, meu pai. É Romanos 3? Que ele só pensa nas coisas deste... deixa eu ver aqui. Filipenses, não é Romano não, amados. É Filipenses, me perdoa. Filipenses 3. Veja. Cuidado com os cães, que são os cães líderes religiosos, pastores, que nada compreendem. Cuidado com esses que praticam o mal. Cuidado com a falsa circuncisão. Para vocês verem quem são os cães, está aqui, ó. Vou mostrar aqui para vocês, ó. Isaías 56. Ó, e estes são cães gulosos, não se podem fartar, e eles são pastores que nada compreendem. Todos eles se tornam para o seu caminho, cada um para a sua ganância. Cada um por sua parte, todos sem exceção. Tem uns que está escrito isso, todos sem exceção. Eu mostro aqui para vocês. Tá? Então vocês vejam bem. Todos sem exceção. Isaías 56. Eles tiram isso da Bíblia, amados, justamente para a pessoa não se ligar que está falando de todos os pastores, que se dizem pastores e que não são. Que não são. Né? Porque o único pastor é Yahushua. Veja. Os atalaios de Israel são cegos, nada sabem, todos são cães mudos, não podem latir, são sonhadores, preguiçosos, gostam de dormir. Tais cães são gulosos, nunca se fartam, são pastores que nada compreendem. Todos seguem o seu próprio caminho, cada um para a sua ganância. Todos, sem exceção. Sem exceção. Então, vocês vejam. Aí, aqui o apóstolo vai falar, vejam, mais embaixo. Cuidado com os cães, né? Que ele falou. Por quê? Olha aqui, ó. Quanto a estes quem? Os cães. O seu destino é perdição. O seu Deus é o estômago. E tem orgulho do que é vergonhoso. Eles só pensam nas coisas terrenas. Vejam, eles só pensam nas coisas terrenas. Vocês vejam que esse Samuel Procópio aí, ele também só está falando do físico, dessa vida temporal. Até agora ele não falou do espírito. Só está falando do físico. Problemas cotidianos, dessa vida momentânea. Aqui, a nossa cidadania, porém, está nos céus. Ou seja, a nossa cidadania está no espírito. Nos céus aqui é no espírito. De onde esperamos ansiosamente um Salvador, o Senhor Yahushua. Então vocês vejam bem. Vamos aqui continuar aqui para ver o que o Samuel vai falar, né?
um dia você acorde igual o filho pródigo, um dia, um dia é o suficiente. Deixa eu te contar algo, você não precisa entrar em pânico às vezes achando que vai demorar tanto. Não, tem coisas que dá para fazer com velocidade. Tem coisas que dá para fazer rápido. Quer ver um exemplo? Em 7 dias o planeta estava pronto. Você quer ver outro exemplo? Em uma noite Deus abriu o mar vermelho e o povo de Israel saiu. Quer ver outro exemplo? Em 7 dias de campanha em volta de uma muralha, no 7º dia deram 7 voltas e deram um grito e conquistaram uma cidade. Você quer ver outro exemplo? Em um final de semana Jesus salvou a humanidade. Em um final de semana resolveu tudo. E o filho pródigo, em um único dia ele acordou e disse: de hoje não passa, eu me levanto, volto para casa do meu pai, ao chiqueiro nunca mais. Essa é a minha decisão e ela muda a minha vida. Eu tenho que profetizar, é noite da decisão. Quem crê? É noite da decisão. Quem recebe? Então pega na mão desse guerreiro do teu lado e diga para ele: é noite de grandes decisões. Alguém pode dar um glória do tamanho da vitória que crê? Então vamos lá, da decisão, mas qual é a decisão que ele vai falar? Porque até agora ele está falando tudo físico, ele está falando nada no espírito. Vamos continuar. São as decisões que você vai tomar. Elas têm o poder, e você encontra aqui o apóstolo Paulo, no capítulo de número 16 do livro escrito por Lucas, o livro de Atos dos Apóstolos. A Bíblia começa a falar alguns detalhes das viagens que Paulo fazia. Paulo está fazendo uma viagem muito boa. Inclusive é nessa viagem que ele conhece um jovem obreiro chamado Timóteo. Ele faz uma linda amizade. E Paulo continua viajando, passando por alguns lugares. Se você perceber os primeiros versos do capítulo de número 16, Paulo é claro em dizer que ele era totalmente guiado pelo Espírito Santo. De maneira... guiado pelo Espírito. Não é guiado num templo físico, não é guiado numa religião, não é guiado por líderes religiosos, mas é guiado pelo Espírito. Vocês estão vendo que na entrelinha ele está falando a verdade. Então, para a gente ser guiado pelo Espírito, a gente tem que sair do físico, da religião. Tanto que Paulo, o apóstolo Shaul, ele saiu do físico. Ele era fariseu. Ele foi instruído por Gamaliel. Ele perseguia os seguidores de Yahushua. Tá certo? Até que ele consentiu na morte de Estevão. Tá? Então, vocês vejam bem que depois, quando ele decidiu, ele teve um encontro com Yahushua, ele foi cheio do Espírito, ele saiu da religião e passou a seguir Yahushua. Então ele era guiado pelo Espírito e não por um templo físico, e não pela religião, e não pelo sistema religioso, mas pelo Espírito. É diferente, amados. Vamos continuar. Que ele só podia ir aonde o Espírito Santo lhe autorizasse que fosse. E por isso o Espírito Santo não permite que ele vá a uma das cidades que ele desejava muito ir. Você vai perceber que nesse mesmo capítulo ele fala de uma visão que ele tem. A visão de um homem que clamava por socorro. E esse homem clamava dizendo: atravessa a Macedônia e vem nos ajudar. Nós precisamos dessa palavra que você tem. Nós precisamos desse evangelho que você prega, esse Cristo que você anuncia. E você vai perceber que quando Paulo chega... Isso. E a Yahushua que você anuncia, a promessa, essa palavra, e não a religião. Porque as pessoas não anunciam a promessa que é Yahushua. As pessoas anunciam a religião. Vocês podem reparar, amados. Eu também fazia isso. Olha, vamos lá na minha igreja. A minha igreja é muito legal, o pastor é muito legal. O apóstolo Shaul, ele anunciava a Yahushua, o caminho que é Yahushua. E não o caminho da religião. Então vocês vejam bem. Em Tiatira, ele chega em uma cidade muito boa. E quando ele chega nessa cidade, ele conhece uma mulher chamada Lídia. Ela era vendedora de púrpura.
E aquela mulher que vendia púrpura, uma comerciante, ela ouve a palavra de Deus. E quando ela ouve, o coração dela se abre. Porque o grande segredo não é você só ouvir a palavra. Eu já disse aqui e repito, quem só ouve a palavra não muda de vida. Você muda de vida quando você decide crer no que você ouve e praticar aquilo que você crê. Exatamente, é isso aí. Ele está falando a verdade. Mas o negócio é o seguinte, ele está falando essa verdade para a pessoa entender a mentira. Por quê? Porque não basta a pessoa simplesmente ouvir e não praticar. Basta a pessoa crer e praticar. Mas o que é crer e praticar na religião? Porque eles falam da religião, pregam a religião, não pregam Yahushua. Eles pregam a religião, falam, vem aqui aceitar Jesus. Quem quer vir aqui na frente aceitar Jesus no templo físico, sendo que Yahushua não entrou em templo feito por homens. Está escrito isso bem claro em Hebreus 9:24. E nem tampouco o Pai habita em templos feitos por mãos humanas, como está escrito em Atos 7:48 e Atos 17:24. Então, o que ele está falando aqui é o seguinte, ele está falando que não basta simplesmente ouvir a palavra, ou seja, ouvir o que ele está falando aqui no engano, e não praticar. Você tem que ouvir, crer e praticar. Mas esse praticar é você praticar os atos da religião, ou seja, você ir na igreja, se batizar, tomar ceia, dar dízimos e ofertas, ir a montes, jejuar, orar, praticar atos de religião, de oração, ir a ciclos de oração, subir a monte e levar pessoas para a igreja. São isso que ele está falando de praticar. Só que no espírito, quando a gente ouve a palavra que é Yahushua e a gente crê, tá? A gente sai do físico, do engano da religião, e a gente pratica no espírito. O que é praticar no espírito? A gente crer e não andar mais por vista, mas por fé. Nós andamos por fé e não por vista. É a gente praticar crendo que nós somos o templo. Então, se nós somos o templo, a gente não vai mais a um templo. É a gente praticar crendo que Yahushua é o pastor. Então, Yahushua é o pastor. Então, a gente não vai ouvir um líder religioso dizendo pastor que não é. Que ele não é pastor. Ele é mercenário. Não é pastor. O único pastor é Yahushua. Então, a gente crê que Yahushua é o pão vivo que desceu do céu e que nos alimenta. Então, a gente não precisa ir num templo físico, pegar um pão físico e dizer que é o corpo de Cristo. Então, vocês vejam que o praticar da Escritura no Espírito é totalmente contrário do que eles pregam no praticar na religião. Porque eles praticam o físico. Mas nós no Espírito, nós praticamos no Espírito, crendo que nós somos o templo, crendo que Yahushua é o pastor, crendo que nós somos do corpo de Yahushua, que é no Espírito, não no corpo aqui, ó. Eu não sei nem qual igreja é essa, mas aqui é um corpo de Cristo. Aí outra denominação é outro corpo de Cristo. E sendo que na Escritura é bem claro, é um só corpo, que é o corpo de Yahushua. E esse corpo que é Yahushua, que nós somos parte desse corpo, somos membros desse corpo, e Yahushua é o cabeça, esse corpo é no espírito. Então vocês vejam que é diferente. Vamos continuar. Porque só você dizer, eu estou ouvindo a palavra de Deus, eu estou ouvindo a palavra de Deus, eu ligo a televisão e ouço a palavra, eu ligo o rádio e ouço a palavra, no meu celular tem palavra de Deus, eu tenho uma Bíblia em áudio, isso não vai resolver, a menos que você ouça a palavra, creia na palavra e pratique a palavra, isso sim. Isso. E pratique a palavra, mas pratique como está na Escritura e conforme Yahushua nos ensinou e conforme os apóstolos ensinaram, porque eles ensinaram conforme Yahushua ensinou a eles, amados. É fato, tá certo? Então, praticar no Espírito é isso. O praticar no Espírito é você crer que você é o templo. Então, se você é o templo, você não vai mais a um templo. Você é o templo. O que um templo vai fazer num templo? Pode um templo estar dentro de um templo? Não pode, se você é o templo do Espírito. Então, o que você vai fazer num templo físico se o próprio Pai não habita no templo feito por mãos humanas? O que você vai fazer lá? Entende? Então, essa é a decisão. A decisão é nossa. Qual é a decisão? Estar no físico ou estar no Espírito? Andar no caminho da vida ou andar no caminho da morte? Andar no caminho que é Yahushua ou andar no caminho da religião que leva à perdição?
A escolha é de cada um de nós. Então, amados, se vocês gostaram do vídeo, por favor, compartilhe, dê o like, se inscreva no canal, acione o sininho, tá certo, amados? E que a Ruxa carregue cada um de vocês nas palmas de suas mãos. Sejam livres do engano da religião. Em nome de Arusha, até a próxima.